Uma doença autoimune, crônica, complexa, que acomete principalmente mulheres jovens que descobrem tardiamente a doença e acabam invariavelmente indo recorrer à justiça para conseguir o tratamento. Eu estou falando do lúpus eritematoso sistêmico e quem vai nos ajudar a entender esse cenário todo é a doutora Nathalie David, reumatologista e gerente médica de imunologia da GSK Brasil. Prazer tê-la aqui comigo, muito obrigada. O que é o lúpus? Que tipo de limitações ele impõe aos pacientes? Qual a incidência no Brasil? Qual o perfil mais acometido? Eu acho que a gente pode começar por aí. Oi, Renata, muito obrigada pela oportunidade. Então, o lúpus eritematoso sistêmico é uma doença autoimune caracterizada por períodos de reativação, que são os flares, e períodos de calmaria ou remissão, né? Como toda doença autoimune. E como nós sabemos, toda doença autoimune também ocorre pela produção de anticorpos que deveriam defender o nosso organismo contra vírus, bactérias e acabam não reconhecendo nossas próprias células e acabam combatendo as nossas próprias células, né? O lúpus, ele tem um papel, a fisiopatogênese, né? A causa do lúpus, dentre as causas principais, tem um fator genético que é muito importante, assim como o estrogênio também tem um papel importante no desenvolvimento do lúpus, né? Então, é importante trazer que o lúpus ele não é hereditário, ou seja, não passa necessariamente de mãe para filho, mas tem um caráter genético importante e fatores ambientais podem deflagrar o lúpus nesses pacientes, nesses indivíduos geneticamente predispostos. E dentre os fatores ambientais importantes para o aparecimento do lúpus, nós citamos a exposição à radiação ultravioleta, né? Então a radiação solar como um fator importante, assim como o tabagismo também, o cigarro, algumas infecções como a infecção do Epstein-Barr, né, da mononucleose, dentre outros fatores. Importante mencionar que por ter o estrogênio como um importante fator de risco, né, o lúpus ocorre em mulheres jovens, na grande maioria, né, pelo papel do estrogênio, na faixa etária entre 20 e 30 anos, a faixa etária laborativa, né. Eu acho que em relação à doença é isso. Em relação a dados de prevalência no Brasil nós temos cerca de, depende muito da referência, né, que nós utilizamos, mas de 50 a 90 pacientes a cada 100 mil habitantes, 100 mil pessoas, que é a prevalência do lúpus no Brasil. E como eu falei, são 9 mulheres a cada homem acometido. Só queria trazer aqui uma questão também do lúpus juvenil, que ocorre em 20% de todos os casos de lúpus, também importante mencionar. Nossa, é muita coisa, né? 9 em cada 10 pacientes são mulheres, a maioria jovens em idade reprodutiva, 17 a 55 anos. Quais são as implicações físicas, mentais, emocionais, sociais, profissionais para essas mulheres, doutora? E claro, né? Também homens acometidos, crianças. Vamos explicar um pouquinho tudo isso. Dentre as manifestações clínicas do lúpus, que são inúmeras, né? É uma doença com muitas manifestações clínicas, desde dores articulares, as lesões em asa de borboleta, né? Que é o rash malar, que é a lesão de fotoexposição, dentre manifestações renais, né, como a nefrite lúpica, que é uma manifestação grave que ocorre em 50% dos pacientes com lúpus, sistema nervoso central. Então, passando pelas manifestações clínicas, eu acho que é importante a gente trazer aqui a fadiga como uma importante manifestação que ocorre em torno de 80% dos pacientes com lúpus e que muitas vezes impede os pacientes de trabalhar, de realizar as atividades diárias, cotidianas, né? E traz um impacto emocional muito importante. Eu acho que por isso que é tão importante a gente elucidar, explicar para a população o que é a doença, porque infelizmente ainda existe um estigma, um preconceito. Não é uma doença contagiosa, né? Então a gente sabe que existem dados de 1/3 dos pacientes com lúpus estão desempregados de uma maneira geral, índices de absenteísmo, né, de falta ao trabalho, à escola, justamente muitas vezes por fadiga, por o paciente estar com dor articular. Então, é uma doença que traz um grande ônus, um grande impacto, e lembrando que são pacientes jovens em sua grande maioria. Nós mencionamos que a grande maioria são mulheres, né, 90% geralmente são do sexo feminino, mas aqui eu não queria deixar de mencionar que, embora
uma minoria seja do sexo masculino, mas que o lúpus, quando ocorre na população masculina, ele tende a ser mais grave, né? Então, as manifestações do lúpus em homens geralmente são mais graves do que em mulheres, tá? E assim como em afrodescendentes e hispânicos também, né? Também tende a ser, o lúpus tende a ser um pouco mais grave, tá? Em crianças, também ocorrem 20% dos pacientes com lúpus, né? E tende a ser também mais graves manifestações do lúpus, como a nefrite, como a inflamação renal do lúpus, né? Nas crianças tende a ser um pouco mais severa e a gente precisa tomar mais cuidado e ter esse diagnóstico o quanto antes. Lembrando que, infelizmente, ainda o lúpus é uma doença diagnosticada tardiamente, em torno de 2 anos, 2 anos e meio, para ter o diagnóstico, e o paciente geralmente passa por 4 especialistas até montar aquele quebra-cabeça que todos esses sintomas, né, podem ser uma única doença. Vários especialistas, né, consultados, anos para descoberta do diagnóstico, é realmente um cansaço aí infinito. Doutora Nathalie, quais são os sintomas e de que forma eles se manifestam? E esses sintomas podem ser confundidos com sintomas de outras doenças? Isso acaba retardando ainda mais essa descoberta do diagnóstico? Ele pode se apresentar como diversas manifestações clínicas, né? Desde a pele, articulações, né? Que o paciente acorda de manhã com dor articular, com uma rigidez e vai melhorando ao longo do dia. Assim como as lesões de fotoexposição, como eu falei, asa de borboleta, né? Que é a lesão do rash malar, que o paciente se expõe ao sol e aparece a lesão. Manifestações como fadiga, queda de cabelo, alopécia, né? Febre, que a gente chama de sintomas constitucionais, que podem ser inespecíficos, né? Que qualquer outra doença, até infecciosa, pode aparecer com esses sintomas clínicos, né? De fadiga, perda de peso, febre, são os sintomas constitucionais. Então, por isso que muitas vezes o diagnóstico é tão desafiador. Muitas vezes porque o paciente ele vai em diversas outras especialidades, dermatologista, o clínico, o ginecologista, até um desses médicos entender que todas essas manifestações podem ser uma única doença e montar o quebra-cabeça e pensar em lúpus e aí sim referenciar para o reumatologista, que é o especialista que cuida desses pacientes. Então, que faz muitas vezes o diagnóstico de lúpus. Em relação ao diagnóstico, o diagnóstico do lúpus ele é clínico e laboratorial, tá? Então, muitas vezes, pela suspeição clínica, na anamnese, né, que é a história que a gente conversa com o paciente vai trazer as manifestações que ele vem apresentando, os sintomas, né? E a história familiar também é muito importante. Então, se tem um parente de 1º, 2º grau, né, uma mãe, pai, com alguma outra doença autoimune, como o hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo, uma artrite reumatoide, ou o próprio lúpus na família, e lembrando que geralmente são mulheres jovens, então uma paciente jovem com queda de cabelo, fadiga, dor nas juntas, lesão de pele quando vai ao sol, já com uma história de alguém na familiar de 1º grau, com alguma doença autoimune também, essa paciente ela tem que ser encaminhada, referenciada para um reumato, para que sim, aí sejam pedidos alguns exames laboratoriais. Lógico, fazer o exame físico também é muito importante, né? Auscultar pulmão, coração, examinar as articulações. E aí, dentre os exames laboratoriais que nós pedimos, a gente pede geralmente um hemograma, né? Para ver se o paciente tem anemia, tem plaquetas baixas, ou leucócitos baixos, ou linfócitos baixos, que geralmente o paciente com lúpus pode vir a apresentar. Nós pedimos a creatinina, a ureia, a função renal, para a gente avaliar os rins desse paciente. Pedimos também os exames de autoanticorpos, como o FAN, que é o anticorpo antinuclear, que no lúpus ele está presente em 98%, 99% dos pacientes tem o FAN positivo. O anti-DNA, complemento, são outros exames que a gente acaba pedindo no exame de sangue que nos ajudam, nos auxiliam a confirmar esse diagnóstico, né? Então, exame de urina a gente acaba pedindo também, pensando na nefrite lúpica, na manifestação renal do lúpus, mas de uma maneira geral, esses são os exames que a gente pede. E dependendo da manifestação que o paciente tenha, por exemplo, se ele tem dor articular, eventualmente a gente pode pedir um raio-x de mãos, ou se ele tem uma dor para respirar, a gente pode pedir um raio-x de tórax, uma tomografia. Então vai depender muito da manifestação que o paciente tem, a gente pode pedir exames de imagem complementares também. E que tipo de tratamento hoje se tem à disposição? Tanto medicamentoso, como também pensando em estilo de vida, em fatores ambientais? Quanto ao tratamento, hoje nós tratamos o paciente com lúpus, uma vez que ele tem um diagnóstico, nós iniciamos geralmente os antimaláricos, que é a hidroxicloroquina ou cloroquina, né? E na grande maioria das vezes os glicocorticoides também, para sanar, para melhorar os sintomas do paciente.
Essa é a terapia padrão inicial. Nós podemos associar também os imunossupressores, que são medicamentos sintéticos, na grande maioria são orais. E hoje também há possibilidade de associar terapias biológicas para o tratamento do lúpus, e além de outras terapias, né, que vêm sendo estudadas. Doutora Nathalie, recentemente teve uma consulta pública, né, da ANS para a inclusão de um novo medicamento que não seja refratário a vários pacientes que ainda não conseguiram achar um medicamento que realmente faça efeito para eles, né? Mas eu queria aqui trazer a questão da consulta pública, que ainda é muito desconhecida, né? Eu queria que a senhora nos ajudasse aqui, né? A consulta pública é algo tão importante para o exercício da cidadania, mas é absolutamente desconhecida, né, da grande maioria da população. Explica pra gente o que é uma consulta pública, para que ela serve e por que é tão importante. Às vezes as questões estão tão distantes, né, das pessoas, enquanto não acontece ali perto dela, com ela, muitas vezes ela acha que não é uma questão dela, né? Mas a gente vive em sociedade, é importante que todos nós saibamos, né, do nosso poder de influência para tratar qualquer ser humano que vive por aqui, né? Uma consulta pública é um instrumento de cidadania, né? Então, a consulta pública, na verdade, é um momento de participação popular em que quaisquer cidadãos podem participar e exercer sua cidadania de opinar, dar sua opinião a favor ou contra a incorporação de alguma determinada tecnologia, seja exame ou medicamento, né? Então, a consulta pública nada mais é do que um momento de cidadania, né? De participação popular, social, embora muitos ainda desconheçam, né, sobre a importância da consulta pública, mas eu acho que esse momento aqui é importante para a gente poder esclarecer, né? Muito obrigada e até a próxima. A medicina vai avançando e a gente precisa avançar sempre na comunicação de tudo que se relaciona à nossa saúde. Agradeço demais a senhora hoje, doutora Nathalie David, reumatologista, gerente médica de imunologia da GSK Brasil, explicando pra gente o cenário do lúpus no Brasil. Mulheres, atenção médicos, profissionais da saúde. A gente precisa demais desse diagnóstico sendo feito cada vez mais cedo e o acesso ao tratamento, né? E a gente sabe que existe aí uma disparidade, né, no acesso à saúde, e o que a gente quer cada vez mais é que todos, né, como prevê a Constituição, tenham acesso a ele. Então a gente vai continuar aqui na nossa busca por informação sempre, e disseminação dela, e compreensão do que a gente está falando, sempre de forma didática e fácil, para todo mundo entender. Um beijo, gente, até mais!